Em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, diz assim a partir do primeiro versículo. Jesus, palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vô-lo não teria dito. Vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Tem que repetir esse versículo 3, não tem jeito. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Jesus está voltando, amém? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Amém? Você vai ser levado por Ele? Amém? Eu não vou ficar aqui. Para que onde eu estiver, estejais vós também. É o que Ele quer muito, né? Versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então disse Tomé, um dos discípulos: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Ele estava achando que ele ia sozinho, né? O Tomé, coitado. Aí Jesus responde no versículo 6. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis... Não, voltando no 6 aqui. Tem que repetir ele também. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus não falou ninguém vai. Ele não falou ninguém vai ao Pai. Ele disse ninguém vem ao Pai. Porque Ele e o Pai é um. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Pela pessoa de Jesus Cristo. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Outra pergunta que parecia que não tinha entendido, né? Então Jesus respondeu ao outro discípulo Filipe: Estou há tanto tempo com vocês e não tendes conhecido Filipe. Quem me vê, vê o Pai. E como você diz, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes que estou no Pai e o Pai em mim? Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Queridos, eu quero compartilhar algo ao seu coração, para a sua reflexão, para seu renovo, para a sua conscientização, para que haja uma abertura, para que o Espírito Santo traga uma revelação dele para a sua vida, porque o que eu desejo compartilhar com você não é trazer uma revelação, porque essa revelação é o Espírito Santo quem vai te trazer. Mas eu quero falar sobre ver e conhecer o Pai, que é o que o texto de João capítulo 14 diz. O texto de João capítulo 14, ele retrata essa situação de Jesus mostrando o Pai.
falando sobre o Pai, revelando o coração do Pai, trazendo o que ele veio fazer aqui. É verdade que Jesus veio salvar o que se havia perdido. Jesus veio aqui no mundo para quê? Jesus veio para salvar o mundo. Essa é uma verdade. E a verdade do Evangelho. Jesus veio aqui para resolver um problema muito sério. Havia um problema muito sério, e ainda há, né, para aqueles que não conhecem o Senhor. Um problema chamado pecado. O pecado é um problema seríssimo. E quando Jesus veio aqui nessa terra, nasceu da Virgem Maria, quando Jesus cresceu, assumiu seu ministério, Jesus então deu início ao serviço ao qual ele havia sido destinado dos céus, salvar o que se havia perdido. E então Jesus veio e pela sua entrega, porque ninguém matou Jesus. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou de mim mesmo. Então Jesus se entregou naquela cruz, foi como um cordeiro mudo que vai para o matadouro, se entregou na mão dos pecadores, dos malfeitores, aqueles que representavam nós. Foram os nossos pecados ali que maltrataram Jesus, aquele castigo, como já havia sido profetizado lá no Velho Testamento, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E então, Jesus, cumprindo o propósito, se entregou na cruz, derramou seu sangue, sangue esse que nos comprou, que nos redimiu, que nos purificou de todo pecado. Então Jesus veio resolver o problema seríssimo do pecado, porque o pecado fazia separação, o pecado provocava uma inimizade contra Deus, porque Deus é santo. E Deus não conseguia coabitar com o homem por causa do pecado, das transgressões, e o pecado se multiplicava, e então a única solução era agora o sacrifício perfeito. E sacrifício perfeito não tinha como mais ser de animais. Não podiam os atos religiosos purificar mais. Nenhum ato religioso, nenhum sacrifício humano não conseguia mais suprir essa lacuna. Então Jesus veio e resolveu definitivamente o problemão chamado pecado. E então, através do sacrifício de Jesus Cristo, então não há mais inimizade entre aqueles que receberam esse sacrifício, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Esse é você? Sou eu. Aqueles que o receberam, aqueles que entregaram a vida a Cristo, aqueles que reconheceram esta inimizade, aqueles que reconheceram esta separação, aqueles que pediram perdão a Deus e se apropriaram do sangue de Jesus Cristo. Então agora Deus nos vê por meio de Jesus. Por isso Jesus dizia: tudo o que pedides em meu nome, em meu nome. Jesus agora se coloca na frente, Deus nos vê em Jesus. Agora não há mais separação. Lembra aquele termo? Não sei se você já ouviu aquele termo, o véu se rasgou. O véu era uma separação que acontecia entre os homens e Deus. Então agora o véu se rasgou. Então o que significa? Agora existe um acesso. Agora nós temos um acesso até a Deus. A palavra de Deus diz que nós precisamos chegar com confiança diante do trono da graça de Deus, a fim de receber o seu favor no tempo oportuno. Por quê? Porque Jesus propiciou isso para nós. Lembra da mensagem do culto passado? Sobre a tampa do propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. Ali fazia com que Deus se tornasse propício ao homem. Então Jesus fez isso através do seu sacrifício, nos tornou propício. Ele resolveu, o problema da inimizade contra Deus. Jesus nos ligou novamente ao Pai. Jesus veio para isso. Mas Jesus também veio
para fazer outra coisa. Jesus também veio para trazer uma revelação de quem é Deus. Foi isso que Jesus decidiu fazer. Ele não veio só para fazer o sacrifício. Ele veio também para revelar quem era Deus. Quando nós entendemos que Jesus veio para salvar, então nós resolvemos um problemão na nossa vida. A nossa alma, ela é vivificada. Nós resolvemos o problema da eternidade. Se nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo e recebemos o sacrifício, nós somos salvos. Você que está me ouvindo, você já recebeu essa primeira revelação? Depois eu vou falar da segunda. A primeira revelação de que Jesus é o Salvador não são homens, sejam santos ou não. Não é religião, não tem homem ou mulher. Jesus Cristo. Você já recebeu essa revelação? Jesus não divide a glória dele com ninguém. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não falou assim, eu sou um dos caminhos. Você também pode pegar o caminho do José, o caminho da Maria, o caminho do Sebastião, o caminho do Joaquim. Não. Jesus disse, eu sou o caminho. Essa revelação já chegou até você? Você já entregou sua vida a Cristo? Se caso essa revelação não chegou até você, aproveite essa palavra e no final dela, ore comigo. Se essa revelação chega ao seu coração e você se reconhece como um pecador e quer tomar o seu devido lugar e entregar sua vida a Jesus Cristo, então essa é uma revelação que chega até nós. Porém, existe a segunda revelação. A segunda revelação é quem Deus é. Deus é Pai. Essa segunda revelação, quem dá é Jesus. E ela é tão importante, São duas revelações que são chamadas fundamentais. A primeira é o grande fundamento. Jesus é o Senhor e o Salvador. O único Senhor e o Salvador. Isso é o que resolve você para sempre. Isso é o que te dá acesso. Esta revelação, não é só uma apropriação, tá? Não é só, eu sei que Jesus é o único caminho, mas você continua servindo a outros senhores. Você continua na idolatria, você continua numa vida assim deliberadamente no pecado. Jesus não se torna o seu Senhor e o seu Salvador. Esse temor não está lá dentro. Por isso eu não estou falando de um entendimento, de um conhecimento intelectual, como estudar matemática e português. Estou falando de uma revelação. É algo que vem na tua alma, que vem no teu espírito, vindo do Espírito Santo. A primeira revelação, Jesus é o Senhor e o Salvador. A segunda revelação é que Deus é Pai. E essa revelação, ela vem por meio de Jesus Cristo. O que Jesus disse? Ele disse que ele e o Pai era um. Jesus dizia que quem via ele, via o Pai. Lembra que Tomé, a princípio, fala assim, mostra o caminho, como é que a gente vai saber o caminho para ir? Né? Ele achava que tinha um caminho aqui na terra para ir para o céu. Né? E aí, Jesus responde para ele, eu imagino que Jesus deve ter ficado assim, um pouco indignado naquele momento. Eu imagino que Jesus deve ter ficado, não vou falar decepcionado, porque Jesus conhecia o coração deles, mas Jesus assim ficou talvez um pouco preocupado, vamos dizer assim. Eu estou há tanto tempo com vocês aqui, lembra que ele fala para Filipe? Há tanto tempo, você está me perguntando uma coisa dessa? Você imagina, Tomé fala assim, mas e o caminho para ir para o céu? Eu pego para onde? Para a direita, para a esquerda? Para onde que eu pego? Aí Jesus fala, Tomé, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando Jesus falava desses três fatores, eu sou o caminho, a verdade e a vida, os judeus entendiam muito bem do que ele estava falando, porque dizia respeito ao caminho para chegar ao Santo dos Santos no tabernáculo. Mas isso é outra história. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus responde Tomé. Mas de repente vem um outro discípulo, que é Filipe, e fala uma outra coisa também, que mostrava que o entendimento e o coração dele estava muito distante. E aí Filipe fala assim, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. E aí Jesus fala assim, Filipe, não é possível. Tanto tempo eu estou com você e você vem me perguntar, mostra o Pai? Aqui o Pai, Quem me vê, vê o Pai. E eu e o Pai somos um. Como você me pergunta? Jesus fala para ele, como é que você me pergunta, mostra o Pai? Você não viu ainda?
Ou seja, existem duas revelações que nós precisamos ter da parte do Espírito Santo. A primeira é sobre a salvação. Jesus é o caminho, acabou. Não tem assim, meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe me ensinou uma tradição, falou que isso aqui é certo. Não importa que assim, eu vi coisas místicas, eu vi coisas espirituais, olha, eu vi coisas sérias. Não interessa, Jesus é o caminho. E sem Jesus, vai todo mundo para o inferno. Ponto. É entender essa verdade, entender, eu tenho essa revelação. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome nos céus, na terra, embaixo da terra, pelo qual os homens devam ser salvos. Não há outro intercessor entre Deus e os homens. Você entendeu? Escuta aqui. Não há outro intercessor, porque inventaram um monte. Nessa cidade tem um monte, né? Não há outro intercessor. Não há outro intercessor entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o Senhor. Essa é a primeira revelação. Quando você tem essa revelação, nunca mais o seu joelho se dobra diante de outro. Nunca mais. A sua boca não adorará outro nome, a não ser o nome de Jesus Cristo. Você vai se tornar perfeito? Não tem nada a ver com ser perfeito. Você vai ser salvo. Porque a salvação é pela fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. É uma revelação. Jesus é o meu Senhor. E aí essa entrega que você faz a Deus, Deus não desperdiça, Ele pega você. Aí entra o processo da santificação. Aí o amor dele é derramado no seu coração pelo Espírito Santo, e ele começa a santificar sua vida, ele começa a constranger você com o amor dele, você começa a conhecer seu caráter por conta da palavra, e você vai se afastando das coisas que não agradam a Deus. É isso que acontece na primeira revelação. Você recebe a salvação, resolve o problema grande do pecado, que é te levar para o inferno e você morrer, acabar, você viver morto, né? Porque sem Jesus a pessoa já está morta, né? Continuar morto, vamos dizer assim. Mas existe a segunda revelação. A segunda revelação foi o que Filipe perguntou. Filipe falou assim para ele: mostra-nos o Pai. Eu acho que Jesus pensava que eles todos já tinham a revelação, mas não tinham a revelação. E aí Jesus fala para Filipe: como mostra o Pai? Quanto tempo? É mais ou menos o que acontece hoje. Quanto tempo? Quantas pessoas têm a primeira revelação? Jesus é o único Senhor da minha vida. Mas não tem a segunda revelação. Deus é Pai. Deus quer ser meu Pai. Deus se revela como Pai. E quem é que pode trazer a revelação que Deus é Pai? Jesus. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 24, 25, até o 27, em um das falas de Jesus, Jesus diz assim: ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Quem é o Filho? Jesus. Então ninguém conhece o coração de Deus Pai, senão Jesus. E ninguém conhece Jesus senão o Pai. E aí Jesus diz: e se eu quiser, eu revelo o Pai para você. Então, essa segunda revelação, ela resolve um grande problema na nossa vida. Ela resolve o problema da carência, resolve o problema do medo, resolve o problema da insatisfação. Então, a primeira revelação, ela resolve o problema de não ir para o inferno. A segunda revelação que Jesus dá, não é ninguém, tá? Não sou eu, nem igreja, ninguém. Nem a primeira, nem a segunda. Isso vem de Deus. É uma revelação que vem dos céus. Ela é espiritual. Essa segunda revelação, quem é o Pai, é Jesus. E Jesus, ele faz essa revelação para cada um de nós, segundo a vontade do Pai. Por quê? Porque não é uma escolha nossa. É uma escolha de Deus. Se você que está ouvindo essa palavra aqui, se você que está ouvindo essa palavra, e o Espírito Santo está falando ao seu coração sobre essas duas revelações. Talvez existem pessoas que já têm a primeira revelação muito clara, mas não têm a segunda. Por isso que sofre. Sofre com medo, sofre com culpa, sofre com
por sentimentos de não ser aceito, complexo de inferioridade. Quando essa segunda revelação atinge o nosso espírito, por isso é revelação, viu? Quando essa segunda revelação atinge o nosso espírito, começa a resolver esses tipos de problema. Eu sou infeliz. Quando a gente olha e fala assim, eu principalmente, às vezes eu olho alguém que conheceu o Evangelho, tem a primeira revelação clara, Jesus é o meu Senhor, e a pessoa é infeliz. O que está acontecendo que ela é infeliz? Ou pode ser um problema patológico, tem que ver, né? Às vezes pode ser. Se não for um problema patológico aqui, humano, né, fisiológico, biológico, se não for uma coisa que humana, que a ciência pode resolver, queridos, o segundo é a falta da segunda revelação. Porque como eu posso ter a primeira revelação, eu vou morar no céu, se eu não tiver a segunda, não resolve esse problema. Mas eu tendo a segunda, resolve o problema da infelicidade, da insatisfação, do medo, da culpa. Porque é uma revelação que diz que há um Pai, que há alguém, Deus, que deseja ser meu Pai, que se revela a mim como Pai. E Ele sendo meu Pai, o que vai acontecer? Eu agora sei que eu não sou um cachorrinho sem dono, vamos dizer assim. Eu sei que agora eu falo e Deus me ouve. Você fica feliz quando você vai orar sabendo que Deus te ouve? Tem gente que espera sentir que Deus ouve, né? É bom sentir que Deus ouve? É bom sentir que Deus ouve, verdade. É bom sentir que Deus ouve. Mas muitas vezes você não sente que Deus ouve, mas você não precisa sentir, você precisa saber. Deus sempre ouve. Ele ouve a nossa oração. É assim que a gente precisa entender. E aí quando você tem essa revelação, Deus me ouviu. Ele ouviu o que eu disse. Ele sabe o que eu sinto. Ele sabe o que eu estou passando. Ou seja, você entende, eu não estou sozinho. Eu nunca mais serei abandonado, que agora eu tenho um pai, imagina. Ele vai abandonar? Ele diz, jamais te abandonarei, nunca te deixarei. Lembra o que Jesus disse? Quando você for orar, tranca as portas do seu quarto e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te ouve em secreto, te recompensará publicamente. Olha o coração do pai. Que coração é esse? Lembra o que Jesus disse? Se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Olha só, o coração de Deus é um coração de Pai. Se você tem essa revelação, não se prive em orar, chamando Deus de Pai. E mesmo que você talvez não tenha essa revelação, busque ela, porque se a primeira já chegou até você, é porque a segunda tem que chegar. Tem alguma coisa impedindo e travando você dessa segunda revelação chegar até você. É errado orar a Deus falando Deus poderoso, Deus grandioso, ó Deus dos exércitos. Não é errado, porque Deus Ele é o juiz, Ele é o todo-poderoso, Ele é onisciente, onipotente, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Criador. Mas quando Ele decidiu se revelar a nós, por meio de Jesus, Ele decidiu se revelar não como o juiz, não como o Criador, não como o Todo-Poderoso, não como o onisciente, o onipotente. Ele decidiu se revelar como Pai. É interessante isso. E eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso. E espero que Deus fale mais profundo ainda com você do que comigo sobre isso. Deus é todo-poderoso, certo? Certo. Ninguém precisa provar. E se ninguém reconhecer que Deus é todo-poderoso, Ele continua sendo todo-poderoso, não é? Porque se você não reconhecer, vai diminuir o poder de Deus? Não vai. Se você não reconhecer que Ele é Deus, vai diminuir? Não vai. Não vai. Se você não reconhecer que Deus é o Criador, Deus faz questão que nós ficamos falando que Ele é Criador? Não. Se você não reconhecer que Deus é o Criador, Ele vai deixar de ser o Criador? Não, porque Ele já criou todas as coisas, só Ele que cria. Acabou. Se você não reconhecer que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, vai mudar alguma coisa? Vai mudar nada. Vai mudar nada. Agora, por que Deus decidiu ser reconhecido e se revelar a você e a mim como Pai?
Porque para Ele ser nosso Pai, precisa também que nós possamos recebê-lo como Pai. Porque se você não reconhece Deus como Pai, Ele não é então para você. Entendeu? Conseguiu entender? Para pensar aí. Se você não falar que Deus é Criador, Ele continua sendo Criador. Agora, se você não fala que Ele é seu Pai, Ele não é seu Pai. Porque somos nós. Ele quer ser teu Pai. Agora depende agora do teu consentimento. Você quer que Ele seja teu Pai? Vamos usar, não sei se nem a palavra certa, né? Depende do teu consentimento. Nem deveria, né? Você deveria se sentir privilegiado, né? Como 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, João diz assim, ali nesse versículo: com grande amor nos amou o Senhor e nos deu o privilégio de ser chamado filhos de Deus. Então, talvez a palavra que eu estou usando é até errado, né? Mas só para você entender, Ele precisa do teu consentimento para ser teu pai. Lembra que Jesus chegou para os israelitas, judeu, povo de Israel, considerado povo de Deus. Jesus falou assim para ele assim: vocês é filho do diabo, o diabo é o vosso pai. Por quê? Olha só que interessante. Satanás não pode ser o criador, porque ele não cria, ele não tem esse poder. Ele não é todo poderoso, porque ele não tem todo o poder. Ele tem uma forcinha, mas ele não tem todo o poder. Ele não é onisciente, não é onipresente, tem um monte de demônio, porque ele não consegue estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Mas tem uma coisa que ele se torna: pai. O pai da mentira, filhos do diabo. Por quê? Porque tem gente que aceita ser filho dele. Espero que não seja seu caso, né? E se for teu caso, quem sabe está ouvindo o evangelho aí, vê se converte também, e aí quem sabe vai para o céu, né? Mas Deus, para ser nosso Pai, precisa que a gente receba isso. João 1,12, a todos quanto receberam Jesus, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Você quer isso ou não? Está chegando a palavra até o coração seu? Sabe aquela historinha, talvez tem gente me ouvindo aqui, e eu espero que as palavras que eu ministre sejam de fácil entendimento para todo mundo, que todo mundo entenda. Pretendo também que as minhas palavras provoquem uma graça e algo dos céus na vida das pessoas. Mas não tem como mentir, não tem como ocultar a verdade. A verdade é a verdade, irmãos. A verdade precisa ser dita. Nós precisamos conhecer a verdade. Então, se a primeira revelação chegou até você, é porque a segunda revelação também quer chegar até você. Deus quer ser teu Pai. Você abre isso para receber Ele como seu Pai, para ser filho de Deus, para andar na vontade de Deus. Irmãos, muita gente. Por que Deus quer ser o nosso Pai? Porque ao longo da história, muita gente tentou descrever Deus, pintar Deus, desenhar Deus, esculpir Deus. Ao longo da história. Onde está Deus? Como Deus é? A curiosidade do homem. Aí o que o homem fez? E Deus já sabia, né? O homem ia criar estátuas. O homem ia usar seu raciocínio, sua inteligência, o mundo imaginário dele para criar figuras que refletissem o céu. Por isso nos 10 mandamentos, se eu não me engano é o segundo mandamento, né? Êxodo capítulo 20, dos 10 mandamentos, segundo mandamento: não farás para ti imagem de esculturas, não farás para ti imagem de nada que há nos céus, na terra, embaixo da terra, do céu, não se dobrará a elas, não se curvará a elas, adorarás somente o Senhor teu Deus. Tem gente que nem sabia que estava nos 10 mandamentos, né? Porque se usa tanta coisa, né? Não furtar, não roubar, não matar, não dar falso testemunho, não cobiçar a coisa dos outros, mas não fazer imagem de escultura, está dentro dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Por quê? Porque Deus já sabia que o homem ia querer fazer uma imagem de quem é Deus. Lembra o povo de Israel? Eles quis fazer um Deus, eles pegaram e fizeram um touro, né? Fizeram um bezerro de ouro, né? Um animal quadrúpede ali, fizeram um animal ali, tipo, a gente imagina que Deus é assim, símbolo da força, não é? Símbolo da vitalidade, né? Da força, da energia. Aí tem gente que põe uma bola de fogo, uma auréola, uma luz. Quem é Deus? Como é Deus? Você quer conhecer Deus? Só com Jesus, querido.
Ah, mas tem toda religião leva a Deus. Mentira, só um leva a Deus. Jesus Cristo é o seu nome. Quer ir para o céu, passar a eternidade com Deus? Só Jesus Cristo, esse é o nome que vai levar a gente para morar no céu. E Ele pode voltar nesse domingão ainda, Ele pode voltar hoje, Ele pode voltar amanhã, pode voltar semana que vem. Jesus está voltando e Ele disse: onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Eu sou o caminho, não é um dos caminhos. Ah, lá está me fazendo bem, ali está me fazendo bem, minha família era isso. Sem Jesus vai todo mundo para o inferno. Só com Jesus nós vamos morar no céu, querido. Você tem a revelação que Jesus é o único Senhor, rompe com tudo na sua vida e se rende a Ele. E Deus está chamando você para ser filho. Deus está chamando você para ser filho. Ele quer ser teu pai. Use dessa bondade, use dessa graça, use desse favor imenso. Sabe por quê? Não foi você que escolheu ser filho de Deus. Deus escolheu ser teu pai. Agora Ele quer teu consentimento, vamos dizer assim. Até acho estranho falar essa palavra, né? Porque eu acho que seria um privilégio tão grande, né? Se Deus perguntar, você aceita ser meu filho? Eu falo, nem precisa perguntar, já sou seu filho. Mas a grande verdade é que a Bíblia quer que você dê esse passo. Quem vai ser teu pai? Deus ou o diabo? Quem vai ser teu pai? Deus e Jesus é a verdade ou a mentira? Quem vai ser teu pai? A igreja, os santos, os homens? Ou Deus, por meio de Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador? Receber essa revelação é ver e conhecer a Deus como Pai. Ele é o nosso Pai. Ele é teu Pai? Você quer desfrutar dessa intimidade? Desse relacionamento? Deus é maravilhoso. Ele toca o nosso coração. Por isso que Ele vem, Ele é tudo isso. Ele é o juiz, Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Todo-Suficiente, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Só que Ele decidiu revelar você como Pai. Porque o Pai cuida, o Pai zela, o Pai guarda, o Pai protege. O Pai é o único que pode dar herança, porque o Criador não pode dar herança, o Pai dá herança. O Pai dá o DNA. O Pai, Ele cuida, o Pai zela, o Pai dá o nome, né? Ele deu um nome para nós, que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o único Senhor da nossa vida. Deixe que essas verdades, elas entrem no seu coração. Olha o que Jesus diz. Evangelho de João, no capítulo 6. Versículo 37. João 6, a partir do 37. Jesus disse: tudo que o Pai me dá virá a mim. Então o Pai quis que um dia eu fosse filho dele. O que Ele me fez? O que Ele fez? Ele me levou para Jesus. Aí Jesus me aceitou. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu vou jogar fora. Então, o Pai queria que eu fosse filho dele. Glória a Deus, glória a Deus. Se sinta privilegiado. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E aí Jesus, Deus leva, pelo Espírito, leva você perto de Jesus. Ele levou você, na verdade, numa igreja. Ele levou você perto dos outros filhos. Porque Jesus é a igreja, irmãos. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. É um só. Então Jesus levou você perto de gente que representa a igreja, para que o evangelho fosse anunciado, alguém orasse com você entregasse sua vida a Ele, conhecesse a palavra. Olha só, tudo que o Pai me dá, eu sou algo que Deus deu para Jesus. E de maneira nenhuma Ele jogou fora. Graças a Deus que Ele não jogou fora. Não que eu valia alguma coisa, mas ainda bem que Ele não jogou fora. E não jogou fora você também. E aí Jesus disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Jesus não estava aqui para fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Olha a vontade. Que nenhum, nem você, nem eu, nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Olha que vontade que o Pai tem. Ninguém se perder, mas que o ressuscite no último dia. Em nome de Jesus. Se Jesus voltar e eu ainda estiver vivo, conforme a Bíblia, nosso corpo é transformado. Sabe aquele evento chamado arrebatamento que a gente fala? Então, é isso. Mas quem morreu e era filho de Deus, o que vai acontecer? Eu o ressuscitarei no último dia. Não é assim que diz a palavra? Versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou, o Pai, que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Quando Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu, os judeus ficaram irritados, murmuraram, porque esse termo, pão que desceu do céu, era um fato que aconteceu durante anos com eles. O maná, eles eram sustentados dia a dia pelo maná. E Jesus fala assim, eu sou o pão que desceu do céu. Vocês vão viver por Deus, por mim. Lembra que Jesus disse? Vocês têm que comer da minha carne. É a Santa Ceia. Né? Você que não participou, se lamente e participe. Não fique fora. Você tem que participar da Santa Ceia. Jesus diz, quem não comer do seu corpo, não beber do seu sangue, não tem parte com ele. Jesus é o pão que desceu do céu. A gente tem que lembrar do presente mais precioso que aconteceu na nossa vida, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E nós celebramos isso na igreja, nos cultos, celebramos isso através do batismo, porque o batismo também simboliza, né, a morte e a ressurreição, e através da Santa Ceia. Então que esses 3 passos aconteçam na sua vida. Celebre, esteja na igreja. Você não é batizado? Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Eu não estou falando alguém levou você quando você nem sabia o que era e jogaram água na tua cabeça. Estou falando de batismo bíblico. Foi batizado, irmão? Glória a Deus. Não foi batizado ainda? Então procura para poder ser batizado. E Santa Ceia, tem oportunidade? Participe, celebre. Isso representa Jesus Cristo. Representa Jesus Cristo. Essa palavra pode não ser popular, mas ela é a verdade. Eu sirvo a Jesus, eu amo Jesus Cristo. Eu amo o Senhor. Deus me amou e quis eu como filho e me colocou perto de irmãos que representam a igreja e eu conheci mais de Jesus Cristo, entreguei minha vida a Ele, fui batizado conscientemente, não carregado por ninguém, eu tomei minha decisão, eu entendi o que era e agora estou celebrando em memória dEle, sempre quando eu posso, bebendo do cálice e comendo do pão e celebrando com meus irmãos para a glória do nome daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, que é o Senhor Jesus Cristo. E não sou mais órfão, agora eu tenho um Pai. E vede, com grande amor nos amou o Senhor, de sermos chamados filhos de Deus. Olha que maravilha. Você também tem este grande amor na sua vida. Só que agora o Senhor, como Pai, Ele também me corrige, né? Porque conforme a própria palavra diz, né? Lá em Hebreus, que o Senhor corrige o filho a quem Ele ama, né? Hebreus 12, se eu não me engano, Hebreus 12 fala que, né, Ele corrige o filho a quem Ele ama. Então, se Ele me ama, Ele vai me corrigir, né? Ele é meu Pai, não meu Pai para fazer as minhas vontades. Isso chama ídolo, né? Você pega um ídolo e fala para ele assim, ó, eu quero isso, faz isso. O ídolo, você põe ele na parede. Tem gente que fica embirrado com o ídolo e vira ele para trás, né? Já viram? Tem uns ídolos que eles viram de ponta cabeça, tem um que põe de ponta cabeça debaixo do copo, tem um que eles viram para trás na porta. Tem um mundo dos ídolos aí. Porque aí você pega o ídolo, aí você fica irritado com ele, né? Tem uns ídolos que ficam embirrados, você não dá pinga para ele tomar, ele não faz nada para você. Tem ídolo que gosta de doce, né? Tem uns ídolos aí. Esses ídolos são chantagistas. Deus é outra história. Deus é soberano, Ele tem vontade própria, nós somos filhos, e quando temos uma necessidade Ele supre, Ele cuida, Ele não abandona, Ele não faz chantagem, não joga a gente fora, Ele diz, não vou lançar fora, Tu és meu. Esse é o Senhor nosso Deus, a quem nós adoramos, glorificamos, é o nosso Pai que está no céu. Veja, meus irmãos, que essa revelação chega no seu coração.
Jesus nunca ensinou a gente a orar falando: grande Deus, eterno Deus, poderoso Criador. Toda vez que Jesus ensinou a gente a falar com Deus, Ele ensinou a fazer o quê? Quando vocês for orar, ora assim: Pai nosso que estás no céu. Ele ia orar e falava: Pai, obrigado por me ouvir. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Irmãos, se aproprie dessa revelação. Você é filha, você é filho de Deus. Filho de Deus. Se essa revelação está chegando agora, se aproprie dela. Se ela chegou no seu coração, não se furte em chamar Deus de Pai. Você pode chamar Deus de grandão, lindão, poderosão. Você pode chamar Deus se você quiser, mas não esquece de chamar Ele de Pai, porque foi assim que Jesus ensinou. Ele quer ser teu Pai. E quando você chama Deus de Pai, o que acontece? Você, é como se estivesse lembrando o Senhor dessa aceitação, né? Obrigado por me chamar para ser teu filho, e eu sempre estou aqui, aceitando ser filho. Filho de Deus. Amém, queridos? Privilégio tremendo, glorioso que nós temos. Espero que Deus continue falando e ministrando ao seu coração. Você que participa de uma célula, nessa semana na célula, espero que Deus fale com vocês através dessa palavra ainda mais. Que Deus use você, meu irmão, que lidera uma célula, seja as células presenciais que estão acontecendo e as que são online. Que Deus use você, que Deus fale com cada irmão através dessa palavra, que nós, como filhos de Deus, possamos manter a nossa comunhão para a glória do Pai. É tudo para a glória do Pai, amém? Ele nos deu seu Filho Jesus Cristo e agora nos deu o Espírito de adoção, né? Por quem clamamos Abba Pai, o Espírito Santo que nos move, que está conosco e nos preserva para o dia que Jesus Cristo virá nos buscar. Esteja preparado, amém? Quero orar com você. Eu quero orar com você que quer entregar sua vida a Jesus hoje. Você que não passou por aquela primeira revelação, a primeira revelação de que Jesus é o Senhor, de que Jesus é o Salvador. Lembra Tomé? Onde é o caminho? Você que pensa assim: eu acho que o caminho que eu estou seguindo está certo. Se esse caminho não é exclusivo chamado Jesus Cristo, não está certo. Não está. Tá? Igreja não é caminho. Eu estou na Batista da Lagoinha. Isso não é caminho. Isso é um rótulo. Vale nada. Não vale nada. Só rótulo. Para a gente ser conhecido. É um rótulo. Para falar. Aonde é? É logo ali. Só para não falar que é logo ali. Então chamou a Igreja Batista da Lagoinha. Não tem valor nenhum. É da Assembleia. Tem valor nenhum, vale nada. Presbiteriano, vale nada. Comunidade, nada disso vale. Nada desses rótulos vale. É Jesus. Jesus. Não tem rótulo. Não é essa questão de, estou na Batista, católico, minha família não sei o quê. Sem Jesus como centro e único, você não tem a revelação. Jesus é o caminho. Se você quer entregar sua vida para Ele hoje, quero convidar você a orar comigo. Amém? Feche os teus olhos.